Final de agosto, começo de setembro, e outro não pode ser o assunto, senão a reforma tributária. Só para que possamos nos situar, há duas reformas tributárias sobre a mesa. A primeira, aprovada a PEC no final do ano passado, cuja regulamentação agora está entre Câmara e Senado, é a reforma tributária do consumo, aquela que vai transformar 5 tributos, ISS, IPI, PIS, COFINS, em 3, IVA, que se divide em CBS, IBS e ISS. Essa é a reforma do consumo. Muito bem. Para e passo a ela, a Fazenda indicou um novo texto da reforma tributária da tributação das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, que é a reforma tributária do imposto de renda. Vamos a ela agora. Não temos ainda o texto oficial, porque ele não foi divulgado, mas sabemos que haverá uma nova tributação dos dividendos. Desde 1997, que a distribuição de dividendos é isenta de imposto de renda. Então, seja na sistemática do simples, presumido ou real, na medida em que você tenha contabilidade, você apura o resultado da empresa, paga os tributos, o lucro contábil é distribuído de forma isenta para os sócios. Entre a distribuição e a distribuição ao sócio, haverá um novo tributo, que é o imposto sobre o lucro líquido, que já tivemos lá desde a Constituição de 88. Então, haverá um novo tributo que alcançará a distribuição de dividendos. Isso muda toda a estrutura das empresas, na medida em que hoje, em geral, as pessoas jurídicas acabam por escolher um prolabore até que reduzido e a distribuição mensal de dividendo acaba sendo isenta de imposto de renda. Isso muda. Distribuir lucro para os sócios trará a tributação que deve gravitar na casa de 15% a 20% como alíquota. Muito bem, a regra desta tributação não é assim tão simples. Distribuído o lucro, tributa. Não, é muito mais complexa do que isso. E ela remete a uma regulamentação de um decreto-lei da década de 70. Decreto-lei, antes da Constituição. Esse decreto-lei estabelece que qualquer benefício que a empresa venha a gerar para administradores, sócios ou consanguíneos em até terceiro grau entram nessa regra. Exemplo, a empresa paga um plano de saúde, a empresa paga a escola do filho, a empresa paga um leasing de um carro, a empresa paga o aluguel da casa. Todos esses benefícios entrariam no cálculo desta tributação de 15%, e não apenas a distribuição efetiva. Da mesma forma, seria tributado por esse novo imposto de renda na fonte da distribuição de dividendos, qualquer tipo de movimentação no capital social, redução de capital, aumento de capital com redução futura, essa movimentação do capital da empresa também entraria nessa nova tributação. Aguardamos que esse texto seja apresentado nas próximas semanas, que seja encaminhado então pelo Executivo ao Legislativo, para que possamos ter detalhamento dessa forma de nova oneração. Não é uma boa notícia, fique atento para isso e se programe para essa nova imposição que haverá ainda esse ano. Assim que tivermos novas posições, voltaremos nesse mesmo espaço. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe e fique por dentro de todas as informações exclusivas para as micro e pequenas empresas.